Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula prática de Química Analítica. O objetivo da nossa aula de hoje é fazer a padronização do EDTA a uma concentração de 0,01 molar. Bem, algumas coisas são importantes a gente lembrar. Essa vai ser uma titulação direta, tá certo? E a titulação direta é a titulação do EDTA diretamente com o analito. Neste caso, nós vamos utilizar o carbonato de cálcio para poder fazer a padronização do EDTA. Uma coisa importante a se lembrar é que, por esse gráfico, como você observa, nós temos aqui o pH mínimo necessário para a titulação de alguns cátions. O cálcio, por obséquio, ele tem um pH mínimo aí de 8. Isso quer dizer o quê? Que a minha solução ela deve estar ajustada para um pH maior que 8, no mínimo igual a 8. Para trabalhar com a faixa bem tranquila, nós vamos ajustar a solução para um pH 10. Nesse pH 10 eu consigo ter uma boa afinidade do EDTA para com o cálcio. O procedimento experimental ele vai seguir o seguinte desenho. Na bureta, nós vamos colocar EDTA a 0,01 molar, uma concentração teórica, ok? E um fator de correção, é o que eu quero determinar, o volume gasto eu vou obter pela titulação de 25 ml de carbonato de cálcio a 0,01 molar, essa é uma solução padrão, ok? O carbonato de cálcio é considerado um padrão primário, neste caso. Então, o primeiro passo é adicionar 25 ml de carbonato de cálcio a 0,01 molar no Erlenmeyer. Em seguida, nós vamos garantir um pH de 10, como a gente já falou, né, um pH ideal para o cálcio, e fazer isso através de um tamponamento. Nós vamos adicionar 3 ml de uma solução tampão amoniacal. Então, eu não só vou ajustar o pH para 10, como eu vou assegurar que ele não deixará de ser 10, com pequenas variações. Em seguida, eu adiciono 3 gotas do indicador NET, que é negro de heliocromo T, e eu vou titular até que fique uma coloração azul. Vai sair de uma coloração lilás, né, mais para rosa, depois migra para uma violeta e, por fim, azul. É a mudança de cor aí do indicador. Lembrando que o cálcio reage com EDTA da ordem de 1 para 1 na estequiometria, formando um complexo cálcio-EDTA. Ok? Então, esse é o desenho experimental. E agora, acompanhe o vídeo da aula prática, onde você vai poder visualizar aí, né, todo o procedimento, todo o experimento, e logo em seguida nós voltamos para fazer os cálculos relacionados. Vamos para o vídeo, então. Acompanhe, por favor. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Analítica Quantitativa. Hoje nós vamos dar início a alguns experimentos utilizando aí a volumetria por complexação. O elemento principal nesse estudo é o ácido etileno diamino tetacético, que é o EDTA. O EDTA, como nós estudamos na parte teórica, o EDTA ele é um elemento que tem algumas características bem peculiares. Como, por exemplo, ele é hexadentado, isso quer dizer que ele possui 6 sítios de ligação na sua estrutura molecular, o que permite que o EDTA forme complexos com vários metais ao mesmo tempo. Isso, por um lado, é bom, por outro lado, é ruim. Se você tiver uma solução ou uma amostra onde você tem vários metais e você queira determinar um deles, por exemplo, vamos imaginar que você tenha ferro, alumínio, zinco e cobre. E o EDTA ele vai formar complexo com esses metais e você quer ter uma afinidade para um determinado desses metais. Como resolver isso? Bom, como nós estudamos, para cada pH, faixa de pH, você tem uma certa afinidade do EDTA para um determinado metal. Então, nós podemos gerar uma especificidade com o EDTA, ajustando o pH para uma faixa ideal. Ok? Essa aula
nós vamos fazer a padronização do EDTA, como é de costume, sempre quando começamos uma frente dentro da química analítica, preparamos e padronizamos os reagentes principais a serem utilizados. Uma vez que preparamos, depois vem as aplicações específicas desse reagente. Hoje, o nosso objetivo é padronizar o EDTA a uma concentração de mais ou menos 0,01 molar. Isso implica que esse EDTA ele está com uma concentração duvidosa, ok? É uma concentração que nós não temos certeza, por isso mais ou menos, e daí a necessidade de se fazer uma padronização. Quero lembrar você que padronizar uma solução significa determinar a sua concentração exata e a partir daí determinar um fator de correção para essa solução. Não é a primeira aula que nós fazemos sobre padronização de solução. Se você tem alguma dúvida, reveja as nossas aulas anteriores, nós já fizemos uma série de padronizações e aqui agora vamos fazer do EDTA. Característica importante do EDTA, ele reage estequiometricamente de 1 para 1 com todos os metais. Isso é um dado importante e nos ajuda bastante nas continhas. Como nós vamos fazer esse experimento? Veja só, na bureta nós vamos carregá-la com EDTA, vamos encher a bureta com EDTA, ok? E a partir daí, no Erlenmeyer, nós vamos adicionar nesse Erlenmeyer 25 ml de uma solução padrão, ok? Padrão primário, de carbonato de cálcio previamente preparado a uma concentração também de 0,1 molar. Como o pH é importante e para a gente fazer essa complexação do EDTA com o cálcio do carbonato de cálcio, nós vamos precisar ajustar o pH para a faixa ideal para cálcio. Neste caso, um pH 10. E nós vamos fazer isso adicionando 3 ml de uma solução de tampão, um tampão amoniacal, preparado com amônia e cloreto de amônio. Essa solução, então, ela vai servir para ajustar o pH e não só ajustar, como manter esse pH, já que a função de uma solução tampão é manter o pH com variações muito pequenas, em outras palavras, impedir variações bruscas no pH, o que faz com que o pH se mantenha firme em um certo valor, e nesse caso pH 10, certo? Então, uma vez que eu ajustei o pH para o valor ideal, nós vamos até fazer a aferição desse pH através de fitinhas específicas para pH, nós vamos adicionar, como sempre, um indicador. Neste caso, nós vamos adicionar 3 gotas de NET. O que é o NET? É o negro de eriocromo, ou éreo T, negro de eriocromo T. É o indicador que nós vamos usar para essa análise. Na aula teórica, nós apresentamos para vocês, a teoria dos indicadores, falamos dos principais indicadores utilizados na volumetria por complexação. Você viu o Calcon, você viu o negro de eriocromo, você viu a Murexida, a Calmagita, tudo isso são indicadores aí utilizados na análise por complexação, ok? Então, 3 gotas de NET, a solução é agitada, ela adquire uma coloração lilás, aquela coisa meia rosa, ok? E nós vamos titular, vai passar uma transição desse lilás para uma cor violácea, e, por fim, ela atinge uma coloração azul. Atingiu a coloração azul, nós paramos, anotamos o volume e vamos partir para os cálculos relacionados para determinar o fator de correção dessa solução de EDTA. Solução esta que nós vamos depois fazer algumas aplicações práticas através dela. Ok? Então, a ideia central do experimento é essa. E agora nós vamos passar para a parte experimental, onde nós vamos aplicar todo esse desenho aí que nós colocamos no quadro, ok? Bora para a parte experimental? Vamos lá. Muito bem, então nós estamos agora de volta, com todo o aparato experimental, onde nós vamos fazer a aplicação daquele desenho que eu passei para vocês no quadro, agora na parte experimental. Então tem aqui a bureta,
A bureta já está carregada com o EDTA, que eu quero padronizar, eu já enchi ela aqui, tá? Afixada aí em um suporte universal, um agitador magnético que permite a gente ter a homogeneização, né, da solução enquanto titula, tá certo? O que falta? Falta a preparação do Erler para poder fazer a reação química. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar uma solução de carbonato de cálcio, ok? 25 ml, utilizando uma pipeta volumétrica. Então, nós vamos tirar aqui, ó, 25 ml de carbonato de cálcio a uma concentração aqui também de 0,01, tá certo? Todavia, pessoal, esse carbonato de cálcio aqui é uma solução padrão primário para determinar aqui o EDTA. Então, transfere-se então os 25 ml de carbonato de cálcio aqui para o Erlenmeyer. Daqui. Não sei se você já teve curiosidade para pensar sobre isso. Todos os experimentos, a grande maioria deles, nós utilizamos sempre 25 ml daquilo que a gente quer analisar e passa para o Erlenmeyer. Existe uma explicação para isso, por que usar sempre 25 ml, né? A bureta que nós estamos utilizando é uma bureta de 50 ml. Em qualquer instrumento volumétrico, o ponto de maior precisão da medida é no seu ponto médio. Logo, se a bureta é de 50, eu pego sempre um volume de 25 ml, porque 25 ml é o ponto médio da bureta, o que eu pretendo gastar aqui, já que a reação é 1 para 1. Ok? Então, adicionei aqui o carbonato de cálcio. O próximo passo, pessoal, é tornar o meio básico. Você vai lembrar que o pH ideal aqui para a reação de complexação do EDTA com cálcio é um pH 10. Para isso, eu vou utilizar aqui, ó, o tampão amônia, certo? Ou tampão amoniacal. E para isso, eu vou usar aqui 3 ml, conforme o nosso roteiro. Eu vou tirar 3 ml de tampão amoniacal, ok? E vou passar para o Erlenmeyer. Inclusive, é importante, pessoal, que antes de usar o indicador, eu tenha a certificação de que o pH está com o valor aí de 10, ok? Eu estou utilizando aqui uma pipeta de 5 ml, por isso eu estou prestando atenção para chegar exatamente nos 3 ml. Então, 3 ml foram, então, transferidos aqui para o Erlenmeyer, ok? O resto foi devolvido para o recipiente, fechado. A amônia é bastante volátil, né? Então evapora, tá certo? E eu vou então agitar um pouquinho essa solução, colocando sempre, né, como nós temos o hábito, de um papel higiênico aqui para dar um contraste, tá certo? Nada mais do que isso. E eu vou então colocar isso para agitar um pouquinho, para homogeneizar bem a minha solução, tá? Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 3 gotinhas de negro de ariocromo, o NET, indicador que nós utilizamos aqui, o indicador metalocrômico, tá certo? Agora, para isso, eu vou aferir o pH da solução para visualizar se esse pH está, de fato, na faixa aí de 10. Como que eu faço isso? Eu tiro aqui, ó, uma gotinha dessa solução, ok? E eu vou, ó, pingar essa gotinha aqui, ó, na fitinha de pH, ok? Olha só. Através da fita de pH, veja, eu tenho uma coloração específica, ela vai dar uma coloração específica, tá? E aqui eu vou fazer a leitura através dessa coloração, tá certo? Faço essa leitura olhando aqui na caixinha dessas fitinhas de pH, porque elas me dão a condição de visualizar a coloração e a faixa de pH em que
a solução está. Deixa eu só tirar essas fitinhas daqui, porque elas estão atrapalhando a leitura. E aí a gente vai fazer a leitura na faixa. Então veja só, olha. Eu tenho aqui, ó, a fita de pH, que ela vai de 7 até 10, tá certo? 7 até 10. Então o que eu observo aqui, ó? Se eu coloco a fitinha aqui, ó, eu vou conseguir fazer a leitura desse pH, ok? E quando eu observo aqui, ó, essa leitura de pH, essa fitinha ela não encaixa dentro do padrão que está aqui, ó. Então isso implica que a solução não está no pH ideal ou muito próximo. Olha só, eu teria alguma coisa aqui, ó, mas ela precisaria estar numa coloração mais escura para que eu pudesse ter aí o pH 10, né? Então eu tenho aí essa leitura, ó, quando eu coloco ela na vertical, observe que agora eu já consigo ter uma percepção melhor do pH. Olha, aqui, ó, eu consigo perceber que ela está entre 9 e 10. Eu precisaria estar um pouquinho mais forte aqui para estar com pH 10. O que eu vou fazer? Na verdade, eu vou adicionar mais um pouquinho desse tampão amônia, tá? Então, eu vou adicionar aqui, ó, mais 2 ml. Eu vou adicionar mais 2 ml, de modo que eu consiga chegar na faixa ideal aí desse pH. pH, pessoal, é extremamente importante aqui nessa análise, tá? Porque dependendo do pH que tiver, eu não consigo formar o complexo que eu preciso, que é o complexo do EDTA. Então, eu vou tirar aqui mais 1 ml de solução, vou adicionar lá e vou testar novamente o pH. Então, vamos pegar outra fitinha. Solução homogeneizando, né, misturando bem. Eu vou então tiro aqui mais uma gotinha e vou jogar em cima da minha solução, da minha fita. Olha só, agora eu venho e faço a leitura novamente. Olha, agora sim, ó, ela já está mais para a faixa, ó, do pH 10. Não sei se você consegue visualizar bem aí na câmera, mas ó, pH 10, a coloração ela se encaixa bem a essa faixa aqui, ó, tá? pH 10, 10 para 11. Então, eu entendo que o pH está ideal para que eu possa fazer o experimento, tá? Não sei se consegue ver bem aí, porque por conta da câmera, às vezes talvez para você que está assistindo não consegue ver bem. Mas a coloração agora está boa, está dentro daquilo que a gente esperava. Se o pH então ele está ajustado, logo pessoal, o próximo passo meu aqui agora é adicionar o indicador, tá certo? Nós vamos agora pegar o indicador, que é um NET negro de heliocromo, e nós vamos colocar 3 gotinhas. Se tudo correr bem, o reagente estiver ok e as reações acontecerem, a solução vai ficar lilás. Olha aí. Tá vendo? Fica lilás, né? Uma tonalidade aí para o lado de rosa, alguma coisa assim. Ok? Feito isso, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Vamos titular até a mudança de cor para azul. Ok? Então, nós vamos adicionar agora o EDTA sobre essa solução. Vamos deixar a reação acontecendo, né? Até que a solução fique azul. Ela vai transicionar para esse lilás aí, essa cor rósea, ela vai transicionar para um violeta e depois ela vai para o azul. Nós precisamos pegar o azul. Você vê que ela já vai tendo aí uma certa
mudança, né, na coloração, talvez não muito perceptível à distância, mas aqui ela já está mais para o lado da uva, né? Saiu daquele lilás mais claro, está indo para uma cor de uva, e nós continuamos titular. Veja, nós estamos agora com 23 ml, estão indo para 23 ml, e vamos titular até que a coloração fique azul. 23, chegando em 24 ml, 24, chegando em 24,5. Ó, tá violeta transicionando aí para azul. Vou adicionar mais um pouco, ó. Ela vai virar para azul. Olha só. Ó. Coloração azul, é a minha solução, e eu gastei aqui 25,2 ml. Ok? Nessa titulação, então, nós temos aí um volume de 25,2. Tá aí o azul, né? Ela vai tender a voltar, né? Daqui a pouquinho, mas chegou na coloração que a gente queria, que é a cor azul. Ok? Mudou de cor, encerramos. 25,2 ml foram gastos aqui nessa titulação. A partir de agora, como sempre, eu vou dar uma pausa no vídeo, tá? E eu volto daqui a pouco para mostrar para vocês os 3 volumes da titulação, a média, para a gente fazer o fechamento. Ok? Até daqui a pouco com os valores. Vamos lá, moçada, estamos de volta aqui agora com os volumes médios, tá? Ou melhor, os volumes individuais e o volume médio que nós vamos tirar de acordo com essa análise. Você acompanhou comigo a primeira titulação, que deu 25,2, a gente sempre faz em triplicata para você eliminar, quando possível, os erros da medida. Então, o volume 2, a segunda titulação, gastou 25,1 ml, a terceira, 25,2. Então, fazendo aí a média desses valores, eu vou ter um volume médio equivalente a 25,17. Ó, 25,17 ml. Ok? Esse então é o nosso volume médio. Eu vou colocar ele aqui, ó, 25,17 ml, tá? E o próximo passo agora é fazer os cálculos relacionados a esse experimento. Você vai lembrar sempre que eu vou ter cálcio reagindo com EDTA, certo? Formando aqui, ó, genericamente, um complexo cálcio EDTA, ok? Então, esta é a reação química entre o cálcio e o EDTA, uma reação de 1 para 1, ok? Volume médio determinado, e daqui a pouquinho nós vamos fazer os cálculos relacionados a isso, determinar a concentração exata e o fator de correção para essa solução. Até daqui a pouco. Bem, a partir do momento que você acompanhou o vídeo, viu todo o procedimento experimental, agora nós vamos para os cálculos relacionados ao nosso experimento de hoje. Como resumo, nós temos o EDTA na bureta, tá? Fator de correção é o termo desconhecido, e o volume que foi gasto, né, o volume médio aí de 3 titulações foi 25,17. No Heller eu tenho 25 ml de carbonato de cálcio a 0,01 molar. Como a estequiometria do carbonato de cálcio com EDTA é 1 para 1, isso implica que, se eu determinar a quantidade em mol do carbonato de cálcio, automaticamente eu determino a quantidade em mols do EDTA que reagiu nesses 25,17 ml. Ok?
Logo, o primeiro passo da nossa conta é quantidade de cálcio, né? Carbonato de cálcio barra EDTA, porque é uma quantidade só. Calculo isso pegando a concentração multiplicada pelo volume em litro. Por isso, 25 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 3 é o nosso coeficiente que converte ml em litro. Seria a mesma coisa que dividir por 1000, como nós já discutimos em outras aulas. Cuidado, 001 vezes 25. Por que 25 e não 25,17? Bom, eu sempre vou utilizar os dados daquele composto que eu estou utilizando para titular o outro. Como o EDTA é a minha incógnita, eu estou procurando algo do EDTA, logo eu preciso, como ponto de partida, utilizar um outro composto, que nesse caso é o carbonato de cálcio. Portanto, o volume utilizado aqui é do carbonato de cálcio. Fazendo a continha, pessoal, tem 2,5, 10 a menos 4 mol. Achei a quantidade em mol do carbonato de cálcio, que por sua vez é do EDTA. O próximo passo é determinar a concentração exata do EDTA. Você vai lembrar que padronizar uma solução significa encontrar a concentração exata dessa solução. Ok? Então, para achar a concentração exata, eu preciso do número de mol. De posse do número de mol, eu aplico a formulazinha da concentração molar, que é o número de mol dividido pelo volume em litro. Agora sim, esse volume em litro aqui é o volume do EDTA consumido, no caso 25,17, volume médio. Substituindo o número de mol, eu tenho 2,5, 10 a menos 4, dividido por 25,17, 10 a menos 3, para virar litro. Fazendo a divisão, eu vou obter 9,9325, 10 a menos 3 mol por litro. Lembrando sempre que nós trabalhamos com notação científica, 4 casas decimais. Lembrando ainda, pessoal, quando eu vou fazer uma divisão de fração que envolve potência na calculadora, é sempre bom você abrir um parêntese quando vai passar para o denominador. Na calculadora, eu digitaria 2,5 EXP menos 4, dividido, abre um parêntese, digito 25,17, EXP menos 3, fecho o parêntese. Feito isso, já que eu tenho a concentração exata, próximo passo para finalizar, nós encontramos o fator de correção. Como calcula isso? Pegando a concentração exata, que é 9,9325, 10 a menos 3, dividindo pela concentração teórica. A concentração teórica, olha, é o que está lá na bureta. É o que no início eu calculei, eu preparei para o EDTA. EDTA com mais ou menos 0,01. Essa é uma concentração teórica, uma concentração duvidosa, por isso mais ou menos. Dividindo isso, pessoal, vai dar 9,9325, 10 a menos 1. Terminei a conta, eu vou aplicar uma aproximação de 4 casas para esse resultado. Para isso, eu vou utilizar a calculadora, apertar a tecla MOD 3 vezes, em seguida apertar o número 1 e em seguida 4. Eu vou obter um fator de correção equivalente a 0,9933. Ok? Portanto, essa é a nossa aula de hoje. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Grande abraço.